A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou a Bispa Ana Carolina, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primazes no nosso ministério. Hoje é quinta-feira, sejam bem-vindos, irmãos, aqui do Brasil, qualquer estado do Brasil, você que nos acompanha através do satélite, da TBN, na Europa, no Oriente Médio, na África ou em qualquer outro lugar do mundo onde nós estamos chegando através da internet, estamos alcançando milhares de vidas através deste meio tão importante de divulgação, um meio que nós utilizamos de maneira abençoadora, enquanto muitos utilizam para o mal, nós utilizamos para o bem, para pregarmos Jesus, para promulgarmos a graça de Deus ao mundo. Hoje nós vamos continuar assistindo a uma mensagem poderosa ministrada pelo nosso apóstolo, e eu tenho falado ao longo desta semana sobre a importância da pregação da graça de Deus através do nosso ministério. Quantas vidas têm sido transformadas, quantos olhos têm sido iluminados pela revelação do Evangelho da graça de Deus. Está na Bíblia Sagrada. Foi revelado ao apóstolo Paulo para nós que somos gentios, que não temos sangue dos judeus. Está aqui nas 14 epístolas de Paulo e é para que nós vivamos. Para que nós vivamos uma vida leve, tranquila, nos sentindo em paz com Deus. A graça nos foi revelada para que nós possamos compreender quem nós somos diante de Deus, quem Deus é para nós. Não podemos enxergar Deus, como eu disse, durante esta semana, como um Deus mau, um Deus déspota. Porque olha, até mesmo no Antigo Testamento, Deus mostrou diversas vezes a sua misericórdia. Antes mesmo da graça ser trazida por Jesus, Deus demonstrou compaixão pelo seu povo diversas vezes. Muitas vezes Deus disse, eu ia fazer isso, mas não vou mais fazer. O povo se arrependia, clamava, pedia e Deus demonstrava sua compaixão. Muito mais agora, nós podemos descansar nesta graça maravilhosa. Deus não quer que vivamos aprisionados a nenhum tipo de sentimento ou pensamento negativo, destrutivo, de culpa, de peso. Não. Pelo contrário, Ele quer que nós vivamos a benignidade da sua graça. Veja o que disse o apóstolo Paulo a Tito, em Tito 3, a partir do versículo 4, ele disse, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que nos salva não é a água de um batistério. O que nos lava não é um banho numa piscina ou no mar. O apóstolo Paulo diz que nós fomos lavados pelo Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador,
a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E o apóstolo Paulo diz, olha, fiel a esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, Tito, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. E essas coisas são excelentes diante de Deus. Paulo está dizendo, Deus espera de nós boas atitudes, atitudes corretas, boas obras, espera que nós nos amemos uns aos outros, espera que nós demonstremos a graça que nós recebemos dele aos nossos irmãos e que, acima de tudo, nós acreditemos nesta obra perfeita. Olha, estes versículos são o resumo da graça de Deus, aquilo que o Senhor fez por nós, a benignidade, o amor, não por obras de justiça, mas pela graça. Talvez alguém esteja me assistindo neste momento dizendo, uau, eu nunca percebi isso aqui dentro da Bíblia, porque me ensinaram que se eu não me sacrificar, eu vou para o inferno. Me ensinaram que se eu não praticar aquelas obras do antigo pacto, eu não terei meus pecados perdoados. Me ensinaram que através do meu sacrifício eu alcanço coisas do Senhor. Pois é, podem ter ensinado muitas coisas a você, mas com quem você fica? Você fica com aquele que ensinou conceitos próprios ou deturpou a palavra, ou você fica com a palavra? Eu fico com a palavra, o nosso ministério fica com a palavra, e a palavra é muito clara. É graça, é amor, é benignidade. Receba neste dia força para a sua vida, alívio. Receba confiança naquilo que o Senhor fez por você. E fique agora com a mensagem da graça de Deus. Daqui a pouquinho estarei de volta. Sai deste mundo. Você não pode deixar nenhuma fração do seu coração ligada ao mundo. Porque senão você se transforma numa estátua de sal, num monte de elementos minerais, mais nada. Por isso João disse em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então eu chamo a esta olhada para trás da mulher de Ló, eu chamaria de a mortífera olhada para trás. Olhou para trás, significa que o coração estava lá. Deixa eu agora, nestes 10 minutos finais, olhe para mim, porque nós não podemos perder este ensinamento, esta revelação. Quando alguém se converte e sai do mundo, sai do Egito, sai de Sodoma, sai de Gomorra, sai do álcool, sai da droga, sai do ocultismo, existem emaranhados persistentes que querem fazer você e eu voltarmos atrás. É um indivíduo que era alcoólatra, foi salvo, e alguém diz, bebe, pá, só 2 dedos. É um indivíduo que tinha uma vida promíscua sexual e diz, pô, só desta vez. É um indivíduo que experimentava a droga e depois vem uma voz e diz, não, só uma cheirada hoje, amanhã não tem mais. Amanhã volta, só hoje, amanhã não tem mais. Amanhã não tem mais. Isto é um emaranhado. Às vezes torna as pessoas impotentes. Então a mulher de Ló pensou assim, o meu lar está lá, os meus bens materiais estão lá, os meus amigos estão lá, os meus prazeres estão lá. Eu amo aquele lugar. E quando ela estava correndo por ordem de Deus, ela olhou para trás. Amados,
Eu sei que às vezes não é fácil romper com vínculos do passado, com um vício, com um amor perigoso, com uma dependência, porque há pessoas que se habituam a amar os seus pecados. Se você perguntar a uma pessoa alcoólatra, você acha isso mal? Ele vai dizer, não. Papai também bebia. Você perguntar a um fumante, olha, você acha que está gerando câncer no teu pulmão? Ele vai dizer, não, tranquilo, já fiz exame o ano passado, transparente, o meu pulmão era perfeito, de bebê. Então muitas pessoas amam os seus pecados, se convertem e insistem em olhar para eles, para os erros do passado. Esta mulher se converteu numa estátua de sal. O corpo foi transmutado em sal. Sal significa que não tinha vida. Amado, um amontoado de minerais, nada mais. Então eu sei que a sociedade muitas vezes não respeita a igreja, não respeita o povo de Deus, porque há pessoas que deixam tudo para trás, mas depois têm um comportamento, são ovelhas que têm um comportamento de lobo. E são essas pessoas que quando a sociedade olha, diz assim, olha só, isto é igreja. Está vendo? O cara mente, o cara adultera, o cara rouba, o cara faz, o cara pinta, borda, isso é igreja. Então deixar tudo para trás é difícil. Todo e qualquer pecado, amado, ouça, afronta a Deus. Esta mulher estava relutante em deixar Sodoma e Gomorra. Ela não temeu a Deus, ela não respeitou a Senhora, o Senhor Jesus. Ela foi responsável pelo próprio comportamento dela. Então, apóstolo, qual é a aplicação nas questões de evangelismo que nós temos que ouvir do apóstolo? A herança de Sodoma e Gomorra é um símbolo do julgamento divino. O que fora uma região fértil é hoje estéril. É uma fossa de asfalto, betume e enxofre. Ouça, nenhuma maldade passa impune diante de Deus. Nenhuma. Deus é soberano. Deus está no controle. Pastor, e o que a Bíblia diz que nós temos que fazer nessa área? 2 de Pedro 3,9 diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então o que se quer da igreja? A igreja tem que saber que Deus vai julgar todas as situações, e a igreja tem um chamado para viver um santo procedimento. É isso que a sociedade está esperando. É isso que os governantes estão esperando. É isto que a magistratura está esperando, o meio empresarial está esperando, o meio artístico está esperando. Eles não podem imaginar que igreja é um monte de gente correndo com sacos de dinheiro no Maracanã e oferecendo um copinho d'água com óleo. Não pode. Isso não é cristianismo. Eu sei o que o inimigo luta contra a minha vida, contra a história do meu ministério, porque a única palavra que pode abrir, ressocializar, quebrar correntes, transformar o ser humano é a graça de Deus, que não condena, não julga, não ataca, mas pelo contrário reconcilia. Pastor, se eu tenho mais 5 minutos, você me dá mais 5 minutos? Dá, porque eu mandei trancar a porta, você não pode sair. Mesmo que não der, não dá para sair. Então diz que Deus vai julgar isso tudo, está julgando isso tudo, mas nós deveríamos de ter um comportamento santo. Eu quero dar um testemunho aqui, vou guardar o nome da pessoa, mas nós tínhamos uma pastora no nosso ministério na Europa, que um dia o seu filho de 20 e poucos anos bateu na porta. O filho vivia num país, ela vivia no outro. Uma senhora que nós amávamos muito, mas infelizmente se desviou. Mas essa senhora me contou um testemunho muito interessante.
Um dia o filho vivia no outro país, bateu na porta dela e disse: mãe, eu sou homossexual e eu queria que lhe apresentar o meu noivo, meu companheiro, e quero que a senhora receba aqui em casa e dê uma bênção, porque a senhora é pastora. E a pastora olhou para o filho e disse: filho, eu te amo muito, você é meu filho, é o único filho, você é o meu sangue, você é a minha vida, mas eu não aceito dentro da minha casa um comportamento contrário à Bíblia Sagrada. Eu vou te amar, vou cuidar de você, mas trazer aqui dentro de casa o teu namorado, o teu noivo, com quem você vive, eu não aceito. Eu vou te amar, mas eu não vou contra Deus para ser a teu favor. E o filho chorou: mãe, a senhora tem que aceitar. Ela disse: não, filho, eu vou te aceitar a ti como meu filho, vou te amar, vou dar a minha vida. Se você quer é um rim, um pulmão, metade do coração, o cérebro todo, mas eu não vou aceitar que você que foi criado no Evangelho transgrida o que Deus estabeleceu. Então nunca mais volta à sua casa. Paciência. Mas eu contra Deus não vou ser. Então, meus amados, agora sim caminhamos para os 5 minutos finais que eu lhe pedi. 1 Coríntios 6:9 diz assim: ou não sabeis que os... Olha, esta palavra aqui é o arremate do que eu lhe estou dizendo. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras. Irmão católico, jogue isso fora da tua vida, porque idólatra, impuro, adúltero, efeminado e sodomita, homossexual, lésbica, nem ladrão, nem avarento, nem bêbado, nem maldizente, nem roubador, não herda. Pastor, então uma pessoa que sabe que está lutando contra a palavra e luta, olha, eu vou te dizer uma coisa: quem é do Senhor fica com a palavra. Quem é de Deus fica com a palavra, porque sabe que se a pessoa for impuro, sodomita, efeminado, ladrão, roubador, beberrão, não vai viver a vida eterna. Por isso, quando essa pastora me disse isso, eu a cumprimentei, porque eu disse: puxa, precisa a pessoa ter uma convicção danada, porque é o sangue, é o filho. Mas ela disse: você é meu filho, vou te amar até morrer, vou dar a minha vida por você, mas não vou aceitar dentro da minha casa, de uma pastora, que você se proponha a ser contra Deus. Diz o versículo número 11: tais fostes alguns de vós. Quer dizer que a pessoa pode ter sido efeminado, maléfico, com comportamento sodomita, mas tais fostes, ou seja, foste santificado, foste justificados em nome do Senhor Cristo e no Espírito Santo. Quer dizer, uma pessoa pode ter o comportamento que tiver, uma vez que Jesus entra na vida, o Espírito Santo regenera, a Bíblia diz: tais fostes, mas você foi lavado. Uma pessoa que foi lavada no sangue de Cristo não pode ser contra o que Deus diz, amado. Pastor, isso, Deus nos livre, mas se um filho seu chegasse aqui e dissesse: eu tenho uma opção contrária, o que o senhor faria? Faria a mesma coisa que essa pastora fez. Vou te amar, vou dar o coração, rim, fígado, intestino, cérebro, cabelo, pele, mas eu não vou aceitar dentro da minha casa o que é contrário a Deus. Então, Deus quer resgatar vidas desta sociedade perversa, amado. Deus quer tornar as pessoas justas e íntegras. Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa da perversidade sexual, por causa da soberba, por causa da falta de cuidado com o pobre e necessitado. Diz em Ezequiel 16:48: tão certo como eu vivo, o Senhor Deus não fez Sodoma a tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também as tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã: soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela as suas filhas, mas nunca amparou o pobre necessitado. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim, pelo que eu vendo isto, removi dali.
Pastor, quer dizer que Deus está para fazer alguma coisa contra a cristofobia? Isso é problema dele, não é meu. Mas Deus fala na abominação. Deus diz que a troca de sexo é uma abominação, é arrogância, é soberba. Deus disse: eu vou remover. E a igreja de Jesus, nosso ministério vai enfrentar os problemas, os males do nosso país, mas o nosso povo tem um chamado a viver de acordo com a justiça de Deus. Somos povo que não se envergonha do Evangelho, somos povo que dá testemunho. Olha o que diz Isaías 1:9: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, não nos teríamos tornado como Sodoma e Gomorra. Amados, se Deus não fizesse uma obra na nossa vida, nós estávamos lá, estávamos fritos, não teríamos salvação. Judas 7, como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Bom, quem está dizendo isto é Deus. Então eu não tenho que sair com um pau de beisebol batendo na cabeça, eu tenho que mostrar às pessoas que esta é a realidade. E eu termino com 1 Timóteo 1:15-17. Fiel à palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo e sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então eu queria terminar dizendo: nós temos que ser modelo. Ame a sua esposa, seja submisso ao seu marido, trate os seus filhos com dignidade, não desampare nem desonre, honre pai e mãe, seja fiel na palavra, seja cumpridor dos seus atos, mostre que você é um modelo de Deus nesta terra. É isto que a nossa sociedade precisa. O resto é resto. Assim seja, assim diz o Senhor. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Graças a Deus, porque nós temos um ministério que prega a verdade, que ilumina os olhos. Nós amamos dizer às pessoas e mostrar aquilo que Deus fez por nós. Nós não manipulamos as ovelhas, nós não utilizamos artifícios carnais para prender as ovelhas com medo ou com qualquer outro sentimento que não seja o amor e a gratidão ao Pai. A palavra do Senhor nos ensina que nós recebemos amor, bondade, misericórdia de Deus. E é isso que nós queremos que você compreenda e receba neste dia para a sua vida. Esta mensagem e todas as outras do seminário Casa sobre a Rocha estão disponíveis dentro do nosso site, igrejacristovive.com.br. Lá também você poderá imprimir a sua apostila, você terá acesso à nossa livraria virtual, temos mais de 150 títulos de livros publicados pelo nosso apóstolo, muito material para que você cresça na graça e no conhecimento e também ensine a outras pessoas. Se você ligar agora para o nosso ministério, 0 operadora 21 30 17 90 90, nós vamos lhe enviar gratuitamente este livro que tem como tema Profecias para o ano de 2015. Receba uma palavra forte, profética, ainda para este ano de 2015. É um presente. Você só precisa ligar, 0 operadora 21 30 17 90 90. Nosso programa está chegando ao fim. Amanhã, neste horário, será o programa da Bispa Rosana para as mulheres Chail. Então, atenção, mulheres, estejam ligadas conosco, recebendo aquilo que Deus vai falar através da nossa Bispa. E eu me despeço, semana que vem estarei de volta em nome de Jesus. Graça e paz, tenha um ótimo final de semana. Até a próxima semana. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web
24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Diga Jesus! Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Faz palmas ao Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nós estamos aqui, Jesus. Estamos nós aqui pra te servir. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.